Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na Lei 5247 de 91. Pensa nela como o grande manual de instruções, sabe? É o que dita as regras do jogo para todo servidor público civil lá em Alagoas, seja no Estado, nas autarquias ou nas fundações públicas. E olha, se a ideia é entrar para o serviço público alagoano ou para quem já está na carreira, entender essa lei não é só uma boa ideia, é simplesmente essencial. É ela que desenha o caminho completo, desde o primeiro dia até a aposentadoria, definindo o que se pode e o que se deve fazer. Vamos lá então. Nosso roteiro de hoje vai ser bem direto, seguindo a vida de um servidor. A gente começa com os conceitos-chave, o beabá da coisa. Depois, a gente passa pela jornada para entrar na carreira, explora os direitos e as vantagens e, claro, os deveres. E, para fechar, a gente vê como o vínculo com o Estado termina. Ok. Primeiro de tudo, para a gente entender o resto, a gente precisa ter uma base bem firme, né? E é exatamente isso que o artigo 2º da lei faz. Ele nos dá as definições, os conceitos básicos que sustentam todo o sistema. A lei define cargo público de um jeito muito preciso. Não é simplesmente um emprego. A melhor forma de pensar é como se fosse uma caixinha, sabe? Uma caixinha criada por uma lei específica, que diz exatamente quantas existem e o que quem ocupa essa caixinha tem que fazer. Por exemplo, o cargo de analista judiciário. Ele não aparece do nada. Ele é criado por lei, com um número fixo de vagas e com todas as suas tarefas descritas ali, preto no branco. E aí vem a conexão que é bem interessante. Se o cargo é a posição, a tal da caixinha, o servidor público é a pessoa. É quem passou por todo o processo legal, como concurso, e agora ocupa oficialmente aquela posição. É a pessoa que estabelece essa relação profissional, esse contrato de trabalho com o Estado. E isso tudo nos leva para uma visão mais ampla, a do regime jurídico único. Basicamente, essa lei inteira é o grande livro de regras que comanda essa relação de trabalho. O objetivo é garantir que as normas sejam as mesmas para todo mundo no serviço civil do Estado, criando um padrão justo de direitos, deveres e responsabilidades. Certo. Agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos ver como a coisa funciona na prática. Como é que alguém se torna, de fato, um servidor público em Alagoas? Bom, essa jornada é um processo muito bem estruturado, com etapas bem claras. Antes de qualquer coisa, o artigo 5º funciona como um checklist, o primeiro filtro. É preciso ser brasileiro, estar com os direitos políticos em dia, ter votado, estar quite com o serviço militar, além, é claro, de comprovar a escolaridade certa para o cargo e ter aptidão física e mental. É o básico do básico para começar. Com os requisitos em dia, a jornada tem 4 passos fundamentais. Primeiro, a aprovação no concurso, que é a grande porta de entrada. Segundo, a nomeação, que é o ato oficial, a convocação. Terceiro, a posse. É hora de assinar o termo e formalizar tudo. E um ponto importante aqui, hein? A pessoa tem 30 dias para tomar posse. Isso garante o compromisso de quem passou e evita que o cargo fique vago por muito tempo. E por fim, o exercício, que é quando o trabalho começa de verdade. E para isso também tem um prazo de 30 dias, garantindo que o serviço público não pare. Mas calma lá, não acabou. Entrar no cargo não é o fim da linha. O artigo 32 cria o estágio probatório, que hoje dura 3 anos. E a lógica aqui é bem clara. É para ver se aquela aptidão teórica que a pessoa mostrou na prova se confirma na prática do dia a dia. É um verdadeiro teste final que avalia 5 pontos cruciais, como disciplina e produtividade, para ter certeza de que o novo servidor se encaixa no serviço público antes de ganhar estabilidade. Agora, vamos para uma parte que todo mundo gosta, né? Os direitos e as vantagens. A lei não é só sobre deveres. Ela também estabelece uma série de garantias e benefícios para quem está na carreira pública. A remuneração total, como o artigo 46 explica, é bem mais do que só o salário base, que a lei chama de vencimento. A esse valor se somam outras vantagens. Tem as indenizações, para cobrir gastos como diárias de viagem, tem as gratificações, tipo a natalina, que é o nosso famoso 13º, e tem os adicionais, que podem ser por tempo de serviço ou por férias, por exemplo. E aqui, um exemplo bem prático dessas vantagens. O artigo 80 garante que, quando o servidor tira férias, ele recebe um valor a mais, um adicional de 1/3 da remuneração. É um direito previsto em lei que faz parte do pacote de benefícios da carreira. A lei também entende que o servidor é uma pessoa com vida fora do trabalho. Por isso, o artigo 85 prevê vários tipos de licença, para cuidar de um parente doente, para cumprir serviço militar ou até para cuidar de assuntos pessoais. Nesse caso, sem salário. O objetivo é dar segurança para que o servidor possa resolver questões importantes da vida sem o medo de perder seu vínculo de trabalho.
Bom, é claro que direitos trazem responsabilidades, né? Agora a gente vai olhar para o outro lado da moeda, os deveres do servidor e todo o regime disciplinar que existe para garantir que o serviço público funcione direitinho. E aqui tem um ponto fundamental. A lei separa bem as coisas. De um lado, no artigo 118, ela lista os deveres, que são as coisas que se espera de um servidor: ser dedicado, leal, cuidar do que é público. Do outro lado, no artigo 119, vem as proibições, aquilo que é expressamente proibido, como usar o cargo para se dar bem ou, claro, receber propina. E se alguém quebra as regras? Bem, o artigo 129 desenha uma escadinha de penalidades. O interessante é que ela é progressiva. Começa com uma advertência, que é tipo um puxão de orelha por escrito. Se o comportamento não muda ou a falta é mais grave, pode virar uma suspensão. A demissão é o último degrau reservado para os casos mais sérios, como corrupção. Essa estrutura não é só para punir, ela também tem um caráter educativo, para tentar corrigir o rumo antes de uma medida mais drástica. Bom, toda jornada chega ao fim, e no serviço público não é diferente. Vamos ver agora quais são as formas pelas quais o vínculo de trabalho com o Estado pode acabar, tudo de acordo com a lei, claro. E como um cargo fica vago? O artigo 40 detalha todas as maneiras, e é super importante entender a diferença entre elas. A exoneração, por exemplo, não é uma punição. Pode ser o próprio servidor que pede para sair. Já a demissão é sempre uma penalidade por uma falta grave. Essa distinção é crucial para proteger o histórico profissional da pessoa. E aí temos a aposentadoria, o fim natural da carreira, e também a promoção ou a posse em outro cargo, que são jeitos de crescer e abrir espaço para gente nova. No fim das contas, a gente volta lá para o começo. As palavras dos artigos 1º e 2º resumem a essência de tudo que a gente conversou. A lei existe para criar um contrato claro, um conjunto de regras estáveis, previsíveis, que dão segurança para o servidor, para a administração e, no fim do dia, para toda a sociedade. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. De que forma ter um manual de regras tão detalhado e estruturado para os servidores públicos afeta lá na ponta a qualidade dos serviços que toda a população de Alagoas recebe? A resposta para essa pergunta mostra a verdadeira importância de uma lei como esta.